Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: quem é o aluno negro? Ou quem é esse aluno afrodescendente que nós chamamos de negros e pardos? Temos procurado, de uma certa forma, manipular o mapa, ou seja, a geografia humana das universidades, uma vez que elas eram povoadas, sobretudo as grandes universidades, principalmente as públicas, elas eram dominadas por uma elite branca. E os negros não frequentavam regularmente as universidades. Mas quem é esse aluno negro? Será que é só como estudante de universidade que esse aluno precisa ser olhado com mais atenção? Eu estou fazendo essa pergunta porque hoje, ou seja, ainda estamos na semana do feriado da consciência negra. E é um dia para que nós possamos chamar a atenção para problemas que ainda circundam essa população afrodescendente. Porém, principalmente como professor, eu vejo que a geografia humana educacional ela é problemática não apenas a partir das universidades. Evidentemente que a lei de cotas favoreceu uma certa democratização desse espaço humano geográfico, dessa geografia humana, uma vez que as críticas eram que os negros que entrassem por cota reduziria a qualidade das universidades. Porém, isso não aconteceu. Segundo pesquisas específicas, ou até uma superioridade da população negra em relação aos outros, ou seja, não se perdeu o nível do ensino universitário por causa da lei de cotas. Então, eu gosto da interpretação do professor Paulo Giraldelli quando ele diz que ele é a favor das leis de cotas para que a elite, para que as pessoas brancas também se acostumem com a presença do negro nas universidades. Ou seja, o negro não está... As leis de cotas não é para reparar uma herança maldita de um passado equidistante ou recente. Até porque o espetáculo da escravização foi tão brutal que não há reparação possível de ser feita. Nós negros teríamos que ser recompensados com toda a fortuna que há na terra e mesmo assim ainda ficariam devendo para nós. Tal foi a brutalidade do espetáculo da escravidão. Mas a presença do negro nas universidades faz com que a sociedade se acostume com aquele indivíduo de pele mais escura em meio às peles esbranquiçadas das universidades. Então, nesse sentido, as leis de cotas é positiva nesse sentido também. Ela ajuda a democratizar. Aliás, não só nesse sentido racial. No Brasil, há lugares onde os ricos moram e há lugares onde os pobres moram. Principalmente no Rio de Janeiro, em cidades como Salvador. Quando a gente vai para Santa Catarina, para cidades como essa, a passagem, a transição urbana da pobreza para a riqueza é mais suave. Isso gera também uma degradação social mais suavizada. Com todos os problemas, percebi isso também no Chile. Pobres e ricos
moram mais ou menos perto. Isso humaniza as relações. Então é humanizador que pessoas de pele esbranquiçadas convivam regularmente com pessoas de pele negra, assim como seria importante, como existem em muitos países do mundo, que os mais ricos e os mais pobres estudassem em escolas semelhantes. Isso traria as próprias virtudes, os próprios benefícios das classes dos brancos, né, dos ricos, também para perto dos mais pobres. O que aconteceu também, uma coisa, por exemplo, o que aconteceu com a educação brasileira, até a década de 60, mais ou menos, existia uma elite de mulheres que iam para as escolas dar aulas. E essas mulheres, filhas, mulheres, netas dos homens mais ricos da cidade, iam ser professoras para ter algo a fazer. Então, de uma certa forma, essas mulheres levavam o prestígio dos seus maridos para as escolas. E as escolas públicas do Brasil, nesse período, eram tidas como escolas regularmente boas, com alguns problemas. Os mais ricos, mais afeitos à disciplina formal, se davam melhor. Os mais pobres iam sendo deixados pelo caminho. Meu pai, com seus irmãos, iam descalço para a escola, porque só tinha um sapato para cada um ir num dia. Um dia um ia com sapato, os outros iam descalços. E as madames, as mulheres dos executivos principais da CIP, da Companhia de Papel Piraí, lá no distrito de Santa Anésia, distrito de Piraí, achava normal meu pai ir descalço. Ou seja, depois meu pai foi parando na quarta série, meus tios também foram parando. Porém, a capacidade literária dos meus pais, dos meus tios, superam em muito, em média, os meus alunos de escola pública hoje. Porque aquele estudo era valorizado. Aquele profissional da educação era valorizado pra caramba. Porém, na década de 70 em diante, essas mulheres foram saindo das escolas. E quando elas saíram, eu peguei as últimas mulheres da elite barrense, de Barra do Piraí, porque eu estudava no Colégio Medianeira, Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira, colégio tradicional que agora veio a falir, infelizmente. Mas ali eu peguei as últimas mulheres de prestígio daquela cidade que estavam na escola. Eu lembro de algumas mulheres bem distintas na cidade, né? Professora Maria Riscala, né? Professora Délia Portela, mulher de médico, algumas mulheres, né? Vila Verde, né? Família Vila Verde, uma família bem abastada também, mas com o tempo essas pessoas foram saindo também das escolas particulares devido à total degradação degradação da carreira do professor. Isso fez com que ricos e pobres a cada dia fossem afastados. Os ricos foram para as escolas particulares e os pobres ficaram nas escolas públicas. Os negros em massa ficaram na escola pública e os brancos em massa mais para as escolas particulares. Não que nas escolas públicas não tenham brancos, mas aí é que está a questão. Aí é que está o X da questão que eu gostaria de tratar com vocês. A pergunta, quem é o aluno negro, agora eu estou fazendo muito mais em relação ao aluno do ensino regular. Geralmente nós pensamos muito pouco em quem é esse aluno, quem é o aluno negro. Vou contar algumas histórias para vocês. Nas escolas públicas, algumas escolas públicas são muito bem articuladas. Colégio Pedro II, os colégios de aplicação das universidades públicas. E nem é muito divulgado que esses colégios são de excelência, porque senão a população mais carente pode achar que tem os mesmos direitos a ter aquele tipo de educação também.
Mas, curiosamente, nas próprias escolas públicas regulares, às vezes nós vamos para um colégio que é melhorzinho, mas bem localizado. O percentual de brancos aumenta um pouquinho. Quando você vai para aquelas escolas mais esculachadas, essa é a palavra certa, com um comportamento mais animalesco, as escolas são predominantemente de pessoas mais negras. Aí alguém poderia dizer, é culpa do preto, é culpa do preto, né? Não, isso é uma questão social. A herança formal, o capital cultural, em média, dos brancos, é superior ao capital cultural dos negros. Eu fui um aluno horrível. Horrível. Eu não gostava de estudar, eu não fazia dever. Mas eu lia muito. Mas eu estava sempre ouvindo meus alunos, meus colegas. Um falava que queria ser diplomata no Colégio Medianeiro. Outro falava que queria ser aviador. Outro... Aquilo... E os professores eram muito bons. Aquilo foi entrando. E a professora Maria Lúcia, de redação, de português, percebeu que eu escrevia muito bem e começou a falar comigo e dizer para mim e falar para os outros professores para me ajudar também. E alguns começaram a perceber essa minha chama literária. Eu escrevia muito bem. E aquilo, esse simples toque também foi me ajudando. E ainda tive a sorte de que a primeira pessoa do mundo, da vida que eu conheci como pessoa culta é meu primo, Valmir. Uma pessoa de uma cultura vasta, apesar de ter estudado apenas formalmente até a 6ª série, mas fala inglês, fala francês, fala espanhol e é professor de inglês, muito bom. E a primeira pessoa que eu conheci, que eu considerei culta, era da minha família, então eu tive essa sorte. E ele, percebendo isso, também me incentivava. Mas percebam que eu tive um capital cultural, apesar da negritude. Então, há um capital cultural que destina-se mais às pessoas brancas e há um capital cultural que destina-se de outra maneira às pessoas negras. Isso gera um efeito até nas escolas públicas, onde há uma melhor gestão do conhecimento. E tem uma experiência que eu tenho tido, porque eu sou um tipo de professor, tem vários tipos de professores, né? Eu sou chamado professor avô, né? Tem o professor pai, rígido, tem a professora mãe, que é paciente, acolhe. Eu sou o professor avô, aquele professor que até passa a mão na cabeça demais. Mas é importante que também tenha esse professor, porque na sociedade tem pessoas de todos os jeitos, né? Na sociedade tem a mãe, tem o avô, tem a avó, tem o chefe, tem o cara que é como eu, meio avô, né? Professor avô. Mas eu tenho percebido, e também fazendo essa pergunta de quem é o aluno negro, em média, todas as vezes que eu tive, que alguém me afrontou, tipo, seu merda, de forma explícita, você sabia que, curiosamente, sempre foi um negro? Curiosamente, sempre foi um negro. Eu entendo que é também por uma coisa que eu chamo de discriminação por identificação. É a discriminação por identificação. Vou explicar o que é a discriminação por identificação. Na minha família tem uma história que uma pessoa, lá do nosso passado, foi num lugar e alguém roubou o guarda-chuva dele. Mas aí falaram, não foi no bar tal que roubaram o seu guarda-chuva? Ele, não.
Lá só tinha branco. Ele viveu o início da República Brasileira. Em outro momento eu vou explicar sobre isso. Foi na República que começou o racismo no Brasil. Não existia racismo no Brasil, nem na escravidão, nem no Império. Não que não houvesse problemas étnicos e diferenças étnicas, o que é diferente. Né? Haviam diferenças étnicas entre os judeus e os filisteus na Bíblia. Mas os judeus eram racistas? Não, mas as diferenças eram étnicas. Povos brigavam e tinham diferenças étnicas. Gregos e troianos. As tribos da África e aqui do Brasil tinham diferenças étnicas e se degladiavam. Mas essas diferenças étnicas não as faziam racistas. Por quê? Porque a ideia de racismo é do século XVIII para frente e bem mais para frente. E no Brasil, o racismo como conceito de superioridade começa na República. Aí nós temos o racismo brasileiro sendo formado ali. Mas em outra oportunidade eu falo melhor sobre isso. Mas voltando aqui. Então, esse aluno, então eu estava falando desse meu parente, né, que viveu exatamente ali no começo da República, onde a ideia de que o negro é bandido, de que o negro é cachaceiro, uma vez que o negro foi jogado na sarjeta depois da escravidão, depois vieram os imigrantes. Aí os imigrantes começaram a querer identificar alguém inferior a eles. Quem eles falaram? Quem começou a ser identificado como como alguém inferior? O negro que estava na sarjeta. Aí a ideia de superioridade da raça chega no Brasil, inclusive com a aquiescência de grandes escritores. O homem que escreveu, Euclides da Cunha, entendia que o Brasil deveria se branquear. Muita gente entendia que o Brasil deveria se branquear. Existia no Brasil um projeto de branqueamento da sociedade no início da República. Né? Por isso a importância do Vasco da Gama. Quando inclui o negro, torna o negro campeão. Alguém um dia ainda vai falar da importância do Vasco, né? Porque as pessoas não têm a dimensão do que o Vasco fez. Em plena época onde a sociedade brasileira estava tentando se branquear. E o esporte era usado para dizer que a raça branca era superior. Isso vai até o nazismo, por exemplo. O Vasco coloca o negro para jogar e transforma o negro em campeão. Quem botou para jogar primeiro foi o Bangu, a Ponte Preta talvez. Mas o Vasco incluiu o negro, transformando-o em campeão. Então, voltando ao meu parente. O meu parente lá nesse período de início da República no Brasil tinha essa ideia de que lá não tinha branco, então não houve roubo. Então esse é um racismo por identificação. Eu então faço parte dessa raça, desse grupo social, dessa raça chamada negra. Então eu sou potencialmente, moralmente, do ponto de vista moral, nós somos idênticos, apesar de eu não roubar, de eu não matar, de eu não ser cachaceiro, de eu não fazer isso e aquilo. Eu faço parte dessa raça inferior. E os alunos negros às vezes entendem que porque eu sou negro e eles não têm os mesmos privilégios do branco, eles atacam a mim. Ah, é legal como eu. Seu merda. Curiosamente, eu nunca ouvi isso de um aluno branco. Mas de aluno negro, sim. Então, percebam um outro tipo de racismo. De preconceito. Preconceito por identificação. Ainda não tive nenhum aluno branco que disse seu merda. E aluno negro, sim. E são os que mais me atacam de forma explícita. Eu sou um professor avô. Quando o aluno falou, seu merda, eu não levo para a direção, não quero encher o saco de ninguém, fico ali. No final do ano, ele, professor, e aí? Acabou o ano, né? Eu, valeu, tranquilo. Aí eles,
maluco. É isso aí. É o meu jeito, né, gente? É o meu jeito. É o meu jeito, sou eu. Não adianta. Só eu sei ser como eu. Se o outro for como eu, vai se machucar. Então deixa só eu ser assim. Isso não é. E isso não é o certo da gente. Isso sou eu. Tá? Sou eu. Aliás, só eu sei viver do jeito como eu vivo. Quem tentar viver vai se estrepar. Então é isso. Alguns perfis do aluno negro. O aluno negro também tem o racismo por identificação. E os únicos alunos que eu vejo nas escolas fazendo piada racista explícita que eu tenho ouvido são negros. Ou seja, eu sou negro mesmo, então eu posso praticar certos racismos por identificação. Não que isso seja aquela coisa cínica, né? O maior racismo vem dos negros, como alguns falam, para tentar diminuir o caráter do racismo brasileiro. Não. O racismo está na sociedade, mas a sociedade brasileira não tem racismo estrutural. Parabéns, professor Paulo Giraldelli, não tem racismo estrutural. A sociedade brasileira tem racismo, mas luta contra o racismo. Foi o primeiro país do planeta a ter uma lei antirracista. Então percebemos, inclusive, na Espanha, uma dificuldade das autoridades punir os torcedores que fazem racismo, inclusive contra o Vini Júnior. Porque eles não têm uma lei específica contra o racismo. E quando os argentinos vêm para cá, o que as autoridades estão falando? Quando eles vêm para cá torcer? Olha, lá tem lei contra racismo, tá? Mas o racismo lá é identificado como xenofobia. Eles não têm o caráter, racismo e xenofobia se misturam. Aqui não, aqui tem uma lei antirracista. Então, da mesma maneira como nós temos movimentos racistas, temos movimentos anti-racismo há muito tempo. Movimento de inclusão da população negra há muito tempo. E voltando naquele assunto que eu falei, até o início da República, negros e brancos já estavam começando a conviver melhor. Temos o Gama, né? Esqueci o primeiro nome de um grande homem, Rebouças, né? O engenheiro Rebouças. Muitos negros já estavam... Machado de Assis, negro, esconderam da gente por muito tempo. Mas Machado de Assis não era branco. Tentaram branquear ele. Mas até o início da República, negros ascendiam socialmente. De repente isso parou. A ideia de raça chegou. A ideia de raça superior chegou na época da República. Mas no Império, o que existia era relação comercial. O negro era escravizado não porque ele era negro, porque ele era a mercadoria mais viável, mais resistente. A logística era melhor. O negro conhecia profundamente a técnicas de agricultura, conhecia profundamente técnicas de extração de minério. Eu tive lá em Ouro Preto, o guia disse que tinha negros, os negros conseguiam identificar as terras que tinham ouro colocando barro na boca. Então, por questões comerciais, o negro era a mercadoria mais viável, mas isso não era racismo, porque não existia ainda o conceito de raça superior. Isso é a posteriori, isso vem depois. E no Brasil, esse conceito chega principalmente na época da República, onde o Brasil tentava se branquear. Mas no Império isso não acontecia. E os negros que eram livres, mesmo na época da escravidão, tinham até escravos. Eles eram racistas? Não. Então nós fazemos parte de uma história, né? De uma história onde nós temos hoje alunos negros e brancos convivendo ainda de forma muito desigual. E essa desigualdade precisa ser combatida não apenas no ensino superior, mas no nível médio, na escola básica, na escola básica e na escola média, e no ensino médio. Não apenas nas universidades. Porque ainda nós temos vários tipos de preconceito, inclusive esse preconceito por associação, por identificação.
que é um tema que eu vou trabalhar melhor: o racismo e o preconceito por identificação, que existe não só do negro em relação a si mesmo, mas da mulher em relação à mulher, no sentido de problema de gênero. Há muitas mulheres machistas. O machismo não é só de homens machistas, há mulheres machistas, que identifica que a mulher é submissa ao homem de qualquer jeito, e ela, como mulher, é também. E se alguma mulher lutar contra isso, ela é contra, porque ela é machista por identificação também. Isso acontece em vários setores da sociedade, e eu vou explicar melhor sobre isso. Mas hoje o tema é o aluno negro. Quem é o aluno negro? É esse aluno. É esse aluno que ainda é tratado de forma desigual na educação básica e média. A gente está tentando resolver o problema de cima para baixo, deveria ser de baixo para cima, mas é melhor isso que nada, é o que temos para hoje. Mas precisamos solucionar esse problema, e nós estamos aqui para discutir, e vamos atrás da solução desses problemas, ok, galera? Vocês são do coração.